Fala pessoal, vamos dar continuidade à aula de fração. Nessa aula vamos ver a propriedade que é bastante importante das frações equivalentes. Temos aqui uma fração, 2/3. Eu quero obter uma fração equivalente a ela. Para isso, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por algum valor. Nesse caso, eu vou usar o 2. Então veja que eu usei o 2 para multiplicar o numerador. Você também terá que usar o número 2 embaixo, certo? O número que usar em cima, o numerador, é o mesmo número usado no denominador. Fazendo essa multiplicação, nós temos o seguinte número: 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. Vejamos outro exemplo. Eu tenho 3/6. Nesse primeiro, eu usei a multiplicação. Já nesse segundo, eu posso usar a divisão para simplificar a fração. Então, essas são as duas maneiras. Eu posso tanto multiplicar uma fração para obter um equivalente, como posso fazer o processo inverso, que é a divisão. E nessa fração, eu vou dividir por 3, tanto no numerador quanto no denominador. Então, desde que o número que você usar em cima no numerador seja o mesmo usado embaixo no denominador, você pode usá-lo, que você vai obter uma fração equivalente. Resolvendo aqui, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 1/2. Agora vejamos a seguinte situação. Escreva uma fração equivalente a 5/9 que tenha o denominador 27. Então vejamos que nessa questão ele já diz que tem que ter o número 27 no seu denominador. Então vejamos como obtemos isso. Eu tenho 5/9, que é igual... Eu não sei o numerador, mas eu sei que o denominador é 27. Então eu tenho que encontrar o numerador. E para isso eu vou usar a propriedade de fração equivalente. E vou ver qual o número que multiplicado por 9 vai resultar em 27. O número que multiplicado por 9 de 27 é o 3. Se eu multipliquei embaixo por 3, eu vou ter que multiplicar o numerador por 3. Então 5 vezes 3, 15. Então chegamos na fração equivalente cujo denominador era 27. Vejamos a letra B. Agora eu tenho 11/3, quero obter uma fração equivalente, mas nesse caso eu não tenho mais o numerador especificando, e sim o numerador. Ele quer uma fração equivalente que o numerador seja 44. Nesse caso, vamos ter a seguinte situação: 11/3 é igual a 44, que é o numerador. Nesse caso, eu quero encontrar o denominador. Então vejamos qual o número que eu vou multiplicar por 11 que vai resultar em 44. Esse número é o 4. Então 11 vezes 4, 44. Se eu multipliquei em cima por 4, tenho que multiplicar embaixo também por 4. Então 3 vezes 4, 12. E assim obtemos uma fração equivalente. Agora vejamos outro exemplo. Usando a equivalência, já observe que a gente vai ter que usar o conceito de fração equivalente. E diga qual número deve ser colocado no lugar do x. Então vejamos aqui que a gente tem uma igualdade. Então as duas são equivalentes. Porém, eu não sei quem é o denominador, que está representado pelo x. Mas como a gente já sabemos usar a propriedade de fração equivalente, vamos encontrar esse número que está faltando no denominador. Então se eu tenho 9/15 é igual a 3/x. E x é o valor que a gente quer encontrar. O 9 ele passou para ser 3. Então 9 tem que ser dividido por quanto para dar 3? Esse número é o 3. 9 dividido para 3, 3. Então já descobrimos que o número que eu tenho que dividir o 15 vai ser o 3. Então 15 dividido para 3, 5. O número que estava faltando no lugar do x era o 5. Vejamos agora
essa questãozinha aqui. Observe as frações em cada figura abaixo. Então vejamos que na figura amarela eu tenho uma fração, na figura cinza eu tenho outra, na azul outra, na rosa outra. 2/3, 4/7, 6/9, 5/10. E a questão pede o seguinte: as figuras onde se encontram as frações equivalentes são. Então, dessas figuras, as frações equivalentes se encontram na cinza e azul, ou seja, na cinza e na azul. B, na azul e rosa. C, na azul e amarelo. D, na amarelo e rosa. Para saber qual delas são equivalentes, basta usar a propriedadezinha de fração que a gente acabou de ver para identificar uma fração equivalente. Vejamos. Primeiro vamos começar com 2/3, o amarelo. Seguir a ordem. 2/3. Se eu multiplicar por 2, em cima e embaixo, vou obter que fração? 4/6. Eu tenho essa fração na cinza? Não. Na azul também não. Na rosa também não. Então vamos tentar por outro. E multiplicando por 3. Vejamos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Eu tenho essa fração? 6/9? Tenho. É azul. Então, o que concluímos? Que amarela e azul é a resposta. Qual a alternativa que tem essa resposta? Letra C. Azul e amarelo. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E continuamos o assunto na próxima aula.